Ok, já sabemos derivar, integrar série de potências e vamos lá dar um grande passo no sentido da representação de funções como série de potências. Ok, o que eu vou citar agora está na seção 11.10 do livro do Stuart. A seção 11.9 foi o que a gente precisava, era só um pedacinho, só aquela parte lá que eu falei do derivado integral. E, ok, vamos supor o seguinte, eu vou pegar uma função e veja bem, eu não sei se essa função tem uma representação em série de potências. Pelo que a gente viu na aula anterior, a gente sabe que existem algumas funções que têm uma representação em série de potências. É o caso dessa função aqui, ó. E mesmo quando tem, existe uma certa limitação. Essa aqui, por exemplo, a limitação é no intervalo de -1 a 1. Ou seja, a gente pode riscar aqui, ó, -1 a 1 é o intervalo de centro 0 e raio 1. Inclusive eu posso reescrever assim, ó. Essa condição é o mesmo que módulo de x até o -0 ser menor que 1. Por quê? Porque aqui é o intervalo de centro 0, então a todo ponto daqui a distância dele até o 0, menor que o raio. Então essa série a gente viu. Mas além dessa função, a gente até chegou a ver uma segunda e não viu mais, porém, pode ser não, existem outras funções que possam ter representação como série de potências. E aí inicialmente, a gente tem interesse em duas perguntas com respeito a essa informação. A primeira pergunta é: que funções são essas? Quais funções, eu posso colocar aqui, então, a primeira pergunta tem a ver com quais funções eu tenho representação em série de potências? Essa é a nossa primeira pergunta. E a nossa segunda pergunta é a seguinte: dentro das funções que possuem essa representação, como é essa representação? Como é a representação em série de potências dessas funções? Então são duas perguntas: quais e como. É claro que o nosso maior interesse inicialmente é em quais. A partir daí do quais que eu posso me interessar no como. Bom, eu não vou atrás de uma representação se eu não sei se a função tem ou não uma representação. Entretanto, apesar de que essa pergunta depende dessa, a gente vai tentar responder primeiro, por simplicidade, a segunda pergunta. Então a gente vai tentar em busca de calcular ou descobrir a série de potências de uma função partindo do princípio que ela tem. Então, se ela tiver, como é essa representação? Agora, se ela tem ou não, essa é outra história que a gente ainda vai debater. E o curioso é que, salvo engano, essa informação vai ajudar nessa. Ok, guys? Então, essa parte aqui dessa aula vai se preocupar no como é a representação de série de uma função, caso ela tenha. Então, vamos discutir isso aqui. Para isso, eu vou pegar uma função, nós vamos supor, escreva aí no seu caderno, suponha que f de x tenha uma representação em série de potências. Ok, admitindo que nossa f de x tem uma representação como série de potências, vamos em busca de descobrir qual é essa. Bom, se é uma representação de série de potências, então, primeiramente, essa série tem que ter um centro, como a gente já viu. Toda série de potências tem o quê? Tem centro e raio de convergência. Então, eu vou supor que a nossa série de potências seja essa aqui. Seja esse formato. Já que é uma série de potências, ela sempre vai ter um formato, que é qual? Os devidos coeficientes, x menos o centro e as potências. Ok.
Então, por ser série de potências, já tem que ser assim, se for diferente não é série de potências. Eu vou supor uma coisa também, que o raio de convergência dessa nossa representação seja Rzão. Isso significa que essa função é igual a isso para distância do x até o centro menor do que esse raio. Menor que esse raio. Então vamos supor isso aqui, isso acontece para isso aqui, ó. Ok? Eu tenho essa série com esse raio de convergência, ou seja, essa representação acontece para isso. E, bom, x é a nossa variável, o a é o nosso centro, ele é fixo. Então, para nós descobrirmos a nossa série, na verdade, a gente só precisa descobrir quem são os devidos CNs. Ou seja, quem são os coeficientes da série. Se eu souber quem são todos esses CNs, eu sei quem é a minha série, porque dessa representação aqui, o único desconhecido é ele. O x não é desconhecido porque é variável, e nem o a é desconhecido porque é o centro. Então, vamos embora lá. E o truquezinho, o segredo em descobrir quem são os CNs está na derivada. Mas antes de derivar, nós vamos expandir essa série. Expandido vai ficar C0 mais C1 x menos centro mais coeficiente C2 x menos centro ao quadrado mais coeficiente C3 x menos centro ao cubo mais, e aí vai, essa é a nossa série. Aí eu vou derivar. Vamos derivar. Eu esqueci de colocar uma hipótese adicional. Suponha que a nossa função você possa derivar tantas vezes quanto você quiser. Eu vou derivar. Derivando aqui é 0. Aqui a gente sabe que é C1. Então vai ficar dessa maneira. Aqui o 2 vai passar para frente. E vai diminuir um dos expoentes. Mas aqui o 3 passa para frente. Diminui um dos expoentes. Não é A, né? Não é 2, é A. Aqui vai ter um quarto elemento. Deixa eu colocar aqui. Aqui vai ser do expoente 4. Então, o 4 que vai para frente, eu vou colocar o próximo termo. A gente vai estar no C4 e vai ficar x menos a ao cubo. Ok? Só você ver quem é o próximo termo e derivando você já enxerga que é isso. Pois bem. Deixa eu dar um pause para beber uma água.